Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e hoje nós estamos indo aí para a nossa última aula sobre o nosso menu lateral, sobre o nosso projeto aqui, né, do nosso projetinho do menu lateral. Na aula passada nós criamos toda a parte de layout, né, então nós criamos os nossos fragments, nós criamos lá o layout da toolbar, nós criamos o layout do Fragment Navigation Drawer, né, que é o nosso Navigation Drawer, que nós criamos o layout dele, correto? E hoje nós vamos agora começar a implementar as classes Java que vão controlar todos esses efeitos, essas mudanças, mudança de fragment, a mudança aqui do nosso menu lateral. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar com as classes Java que vai controlar aqui o nosso layout, ok? Antes disso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incluir uma nova dependência no nosso projeto, tá? Na aula passada nós criamos aí o arquivo base, certo? O nosso XML aí base, né, que vai estar relacionado à nossa activity, e o gerenciador de layout dele era esse daqui, ó, Android, Support, V4, Widget, Drawer Layout. Então, para nós utilizarmos esse gerenciador de layout, nós temos que importar no nosso projeto o pacote do Android, Support V4, colocar no nosso projeto uma dependência desse pacote. Então, vamos fazer isso agora. A gente pode fazer por dois caminhos, né? Ou vir aqui no menu para colocar dependência, adicionar pacote no nosso projeto. Ou nós clicamos aqui no menu File e Project Structure, ou fazemos aqui pelo atalho Project Structure. Vai abrir a janelinha Project Structure, nós selecionamos aí App e vimos aqui na abinha Dependências. Aqui nós já temos a dependência do Android Support V7 e do Android Support Recycle View, que nós estamos utilizando. Agora nós vamos incluir a dependência do Android Support V4, que está relacionado aqui ao nosso Drawer Layout, ok? Então, clicamos aqui no botãozinho de mais, Library, ele vai abrir as opções, nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, Support V4, do pacote com Android Support V4, ok? Podem dar um ok. Então agora o nosso projeto ele irá trabalhar com essas três dependências, ok? Suporte V7, suporte V4 e o Recycle View. Podem dar um ok. Quando nós clicamos em ok, o Gradle vai começar aí a sincronizar o nosso projeto, ok? Não se preocupem, vocês vão ver que está dando um erro aqui ainda no nosso fragment, porque isso aqui é uma classe Java que nós ainda não criamos. Nós ainda vamos criar essa classe. Ok? Então, vamos aguardar o Gradle compilar o nosso projeto. Reparem que quando nós adicionamos uma dependência no Project Structure, se nós virmos aqui, ó, abrir a pastinha do Gradle Scripts, Build Gradle, ele inclui aqui, ó, App Compat V4, suporte V7, né, suporte V4 Recycle View. Então todas as dependências que nós adicionamos aqui pelo Project Structure, ela é adicionada aqui ele é adicionado automaticamente no arquivo de scripts do Gradle. Se você estiver olhando em um fórum, uma coisa pesquisando na internet, o pessoal vai sempre mostrar esse pacote aqui de dependências dessa maneira. Então você pode tanto incluir aqui na mão, ok? Quanto fazer aqui pelo Project Structure. O resultado será o mesmo. Na internet o pessoal mostra sempre essa parte aqui, né, das dependências. Ok? Então agora o nosso a parte aí das dependências, dos pacotes que precisam ser incluídos no nosso projeto, já estão prontas. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar a trabalhar com as nossas classes Java necessárias. Ok? Então, aqui no pacote Java, vamos abrir aqui nosso pacote. Reparem que sempre vai ter dois aí pacotes principais, certo? br.com aula menu lateral e br.com aula menu lateral, só que Android Teste, é o pacote de teste. Muita gente se confunde criando
criando arquivos aqui, tá? Não tomem cuidado com isso. Lembre-se sempre de criar criar os arquivos, os pacotes aqui no pacote de produção, não no de teste. Nós já temos aí o pacote Activity, que tem a classe Activity, e o pacote Fragment, que contém os nossos fragments, que nós criamos na aula passada. Okay? Agora nós vamos criar um novo pacote, que será o pacote Model. Então, aqui no projetinho principal, cliquem com o botão direito, br.com aula menu lateral, botão direito, New, e vamos criar aí uma nova Java Class. Essa nossa classe Java, ela terá o nome de Nave Drawer Item. Nave Drawer Item. E será como uma classe modelo do nosso item. Né? Ela será uma classe modelo dos nossos itens do menu lateral. Ok? Então criamos aqui a nossa classe Nave Drawer Item. Vamos lá agora pegar o nosso projeto modelo. Está aqui, ó, o nosso projeto modelo. Já está aberto aqui, ó. Model, Nave Drawer Item. Deixa eu abrir aqui. Vamos copiar todo o conteúdo dessa nossa classe e vamos colocar no nosso projeto aula. Tá? Então está aqui, colocamos dentro do nosso projeto aula. E essa classe, pessoal, é uma classe modelo, padrão do Java, ok? Nós vamos trabalhar com duas variáveis, que é a variável showNotify, para apresentar aí apresentar o título, né? E string title, que vai referenciar justamente aqui o texto, o nome do nosso item do menu lateral. Então, ele simplesmente tem os métodos get, set, ok? Nada além disso. Então, simplesmente a classe modelo que vai controlar os itens do nosso menu com os métodos get, set. Nada mais que isso. Aqui, pessoal, para ficar mais organizado, vamos criar um pacotezinho model para colocar esse item dentro. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, no menu lateral, no pacote principal, New Package. E vou criar aí o pacote Model. Vou dar OK. E agora eu vou arrastar, ó, como nós criamos a classe antes, eu vou arrastar aqui a classe Nave Drawer Item para dentro do pacote Model. Vou clicar aqui em Refactor para ele fazer a mudança. Pronto, já está feito. Então agora a nossa classe está dentro do pacote Model. Como eu criei a classe primeiro, né, então tive que criar o pacote depois de arrastar. Então essa é a primeira classe aí que nós criamos. A classe modelo do nosso item. Agora nós precisamos criar uma classe, que será uma classe adapter para controlar, para fazer o quê? Para controlar, colocar a imagem e o texto aqui no nosso Recycle View. E essa classe adapter, pessoal, se vocês lembram lá da aula da lista customizada, é exatamente não, é bem parecida, porque nós vamos trabalhar com um componente diferente, né? Mas a ideia é a mesma. Na aula lá de list view, nós criamos uma classe adapter que controlava lá a imagem, né, o texto e os botões que tinham em cada item. Aqui no Recycle View será a mesma coisa. Nós vamos criar uma classe adapter que irá apresentar a imagem e o texto a ser inserido no Recycle View. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos criar agora a nossa classe adapter para controlar o Recycle View. Então, aqui no nosso projeto aula, vou criar um novo pacote que será o nosso pacote adapter, ok? Então, vou selecionar aqui ó, o pacote principal do projeto, botão direito, New Package. Vou criar o pacote adapter. Vou criar o pacote adapter, ok? Está lá criado o pacotinho adapter. Então, e agora vamos criar uma classe. Vamos criar uma classe Java, que será a nossa classe adapter, e incluir nesse pacote. Então, aqui no pacote adapter, botão direito, New, Java Class. A nossa classe, ela irá se chamar Navigation Drawer Adapter. Então, Navigation Drawer Adapter.
o nome da nossa classe adaptadora que irá controlar aí os itens do Recycle View. Damos um OK e será criada aí a nossa classe Navigation Drawer Adapter. O que nós vamos fazer agora? Como essa classe é um pouco extensa, ao invés de a gente digitar tudo, vamos lá para o nosso pacote, para o nosso projeto modelo. Vou abrir aqui, meu projeto modelo. Vou abrir o pacote Adapter, vou pegar aqui, minha classe Navigation Drawer Adapter. Vou abrir ela e vou copiar todo o conteúdo dela, aqui, desde Public Class, copiar de lá de Public Class até o final. Vou dar um Ctrl C. Cuidado, pessoal, para não importar aqui em cima, senão ele pode dar algum erro. Ele vai dar erro porque os pacotes têm nomes diferentes. Aqui tem lá br.com menu lateral. O nosso pacote aqui do projeto que nós estamos trabalhando é br.com aula menu lateral. Se você copiar tudo, pode dar alguns problemas, ok? Então, selecionem só a criação da classe mesmo, a assinatura da classe, e podem colar tudo. Na hora que a gente joga, ele já vai mostrar aqui todos os imports, a maioria, né, dos imports necessários, tipo de objetos de contexto, o import do Recycle View, tá? Todos os imports que são necessários para essa classe. Podem deixar todos selecionados e clicar em OK. Pronto. Aqui ele ainda repare que ele vai dar alguns erros, tá? Vai ficar em vermelho. Isso é normal. Por que está dando esse erro? Nós criamos a nossa classe Adapter. O que acontece? Nós criamos aqui uma lista, tá? Uma lista do tipo Nav Drawer Item, que é a classe que nós acabamos de criar, Nav Drawer Item, que é a classe modelo que nós acabamos de criar. Por que está dando esse erro? Está em vermelho? Porque essa classe ela não está importada aqui, ela não faz parte do import. Então o que nós temos que fazer para resolver esses erros? Nós temos que importar essa classe. Como que nós fazemos isso? Coloquem o cursor no final do nome aí, né, onde está dando erro, no final do nome, e cliquem em Ctrl espaço. Clica em Ctrl espaço, ele vai abrir a janelinha para fazer o import, está lá, Nav Drawer Item do nosso pacote, br.com aula menu lateral módulo. Legal. Pode dar 2 cliques e ele já faz o import aqui, Olha o import que ele fez aqui. Agora já sumiu boa parte dos erros, ok? Ele ainda está dando erro aqui na classe R. Vamos fazer a mesma coisa na classe R. A classe R está dando erro. Colocamos o cursor aqui no final dela, Ctrl espaço, e vai estar lá. Ele vai ter 3 classes R. Classe R do pacote Suporte V7, classe R do Suporte V7 Recycle View e a classe R aqui do nosso projeto, que é br.com aula menu lateral. Vamos selecionar aqui a classe R do nosso projeto, br.com menu lateral, dá 2 cliques, beleza. Agora ele faz o import. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, agora ele fez o import da classe R do nosso projeto e agora todos os erros sumiram. Ok? Vamos lá, vamos entender essa classe Adapter, que como ela é de um componente diferente, ela acaba sendo um pouco diferente também. Essa classe Adapter, ela herda aí, né? Ela herda do componente Recycle View, tá? E ela é um adapter, ok? Aqui nós criamos uma lista do tipo Nav Drawer Item. Essa lista é a lista que vai representar aqui, os nossos componentes listados no menu lateral. O que essa nossa lista vai conter? Uma imagem, tá? E um texto. Então é um Image View e um Text View. Reparem que vai ser bem parecido. Nós temos a lista com os componentes, temos lá o menu, o objeto Layout Inflator e o contexto. Aqui no método construtor, nós instanciamos todos os objetos, instanciamos o contexto, instanciamos o menu Inflator e a nossa lista aí que está com o nome objeto data, né, que é uma lista do item Nav Drawer Item. Então, o objeto data é a nossa lista. Aqui nós temos o método delete, porque imagina assim que você tem
você fez uma aplicação que para alguns usuários, lá, os usuários free, você apresenta uma quantidade menor de itens, por exemplo, no menu. Então, se o usuário é um usuário free, um usuário não pagante, você pode deletar alguns itens do menu para não aparecer todos, ok? Nós temos aí o método onCreateViewHolder, né? O que esse método faz? Ele relaciona, assim como nós relacionamos a nossa activity com o layout, esse método aqui, o onCreateViewHolder, é o que vai relacionar essa classe adapter com o layout. No caso, essa classe adapter está relacionada com o layout navDrawerRow, que justamente representa esse item, que é um ImageView e um TextView. Vou abrir aqui esse layout navDrawerRow. Vou vir aqui em Project, Res, Layout, tem aqui, navDrawerRow. Esse navDrawerRow ele é justamente isso. Ele tem aqui um ImageView e o TextView na horizontal, um do lado do outro, que vai ser o layout de um dos itens da nossa lista. ImageView, um ImageView e um TextView. Okay? Vou fechar aqui. Então essa nossa classe adapter vai controlar esse layout, que é o layout da linha. Depois nós temos aí o nosso método onBindViewHolder, que vai justamente fazer o quê? Vai colocar o texto e a imagem naqueles dois componentes. A imagem lá no ImageView e o texto no TextView. Então aqui o que nós fazemos? Quando entra nesse método, nós já criamos um objeto aí, navDrawerItem, tá? Com o nome de current, e pegamos a nossa lista, tá? A nossa lista que veio preenchida aqui, no método construtor, pegamos a nossa lista e pegamos a posição do item aí da lista. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma sequência de if lá. Se a posição, se for o primeiro item, eu vou apresentar aqui no meu objeto img item navDrawer, que representa o meu ImageView, eu vou pegar lá set image research, vou setar uma imagem para ele, e nesse caso eu estou utilizando, vocês reparem que eu não incluí nenhuma imagem nova no projeto, eu estou utilizando imagens do nosso pacote Android. Então, eu peguei uma imagem lá do pacote Android.r.drawable e C menu add. Tá? Então, essa imagem aqui, repare que nós não incluímos ela no projeto, eu estou pegando ela do pacote do Android. A mesma coisa são as outras imagens, são todas imagens do pacote Android. Então, quando for o segundo item da lista, lá, position igual a 1, eu vou setar o meu ImageView, lá, dar um set image resource, vou pegar do pacote Android e vou colocar a imagem lá, menu my calendar, então, a imagem do calendário. E quando for o terceiro item, eu vou setar o meu ImageView com o item de menu manager, que são as configurações. Okay? Então repare que nós podemos aí utilizar imagens do nosso pacote Android sem precisar se preocupar muito com imagem e fica muito legal, fica bem padronizado. Okay? Então nesse método onBindViewHolder é onde nós setamos todas as informações que nós queremos apresentar. No nosso caso aqui, uma imagem, tá? E o texto lá, o TextView Item Navigation Drawer. Nós setamos o texto de que maneira? Pegamos o nosso objeto current, current.getTitle. Tá? Lembrando que esse objeto current ele é da classe navDrawerItem, que foi a primeira classe que nós criamos na aula de hoje. Ok? Depois nós temos aí o método aí, getItemCount, para saber quantos itens nós temos na nossa lista. Né? Então, quantos itens de menu aqui nós temos, quantos itens de menu serão apresentados. E nós temos lá a nossa classe ViewHolder, que nós fizemos também lá na aula de ListView. O que o nosso ViewHolder tem? Ele vai ter os mesmos objetos aí que o nosso layout. Nosso layout tem um ImageView e um TextView. Tá aqui, um ImageView e um TextView. Tá? Então, nós setamos e já fazemos a amarração do ImageView, que é o IMG Item navDrawer, e o TextView, que é o nosso TextView Item navDrawer. Lembrando que, pessoal,
eu falei que essa classe Adapter ela está controlando esse layout, Nav Drawer Row. Esse Nav Drawer Row, ele tem lá o Image View, que é o IMG item Nav Drawer, e o Text View, que é o Text View item Nav Drawer. E é o que nós fazemos aqui no View Holder. Criamos os dois objetos e amarramos aos dois componentes de layout. Ok? Então, aí está pronta a nossa classe Adapter, que irá controlar, então, apresentar o texto e apresentar a quantidade de itens, né? O texto e as imagens aqui dos nossos itens da nossa lista. Ok? Depois disso, pessoal, então nós criamos uma classe modelo para controlar os itens, criamos a nossa classe Adapter. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe, né, um fragment, na verdade nós vamos criar aí um fragment que irá controlar esse nosso layout todo aqui, que é o layout do menu lateral, tá? Que é o layout do nosso Navigation Drawer. Então agora nós vamos criar uma classe Java, que será um fragment, que irá controlar toda essa parte aqui, ó, do menu lateral. Então ele vai controlar quando ele deve aparecer, quando ele deve desaparecer, quando ele deve aparecer, que irá controlar quando ele deve ir para um lado ou para o outro. Ele vai implementar vários métodos controlando aí toda esse layout aí do menu lateral, ok? Então vamos fazer isso, tá? Vamos abrir aqui, ó, a minha project e nós vamos criar agora um fragment, ok? Esse fragment que nós vamos criar, ele vai controlar, pessoal, ele vai controlar este layout aqui, ó, esse Fragment Navigation Drawer, tá? Então, esse nosso fragment que contém lá a imagem, que contém o Recycle View, esse layout Fragment Navigation Drawer, nós vamos criar agora um layout, um fragment, uma classe fragment para ele, ok? Então aqui nós já temos o nosso pacote fragment, ok? Nesse fragment está lá criado lá o nosso calendário, configurações, home, né, que são os itens que serão apresentados aqui. Então, nesse fragment vamos criar mais uma classe, que agora vai controlar o layout do nosso Navigation Drawer, ou se você preferir o layout, ele vai controlar o layout do nosso menu lateral. Então, vamos clicar aqui com o botão direito na pastinha Fragment, botão direito, New, dá o nome aí de Java Class, vamos criar uma classe Java mesmo, tá? E vamos criar aí, ó, Fragment Drawer, é o nosso Fragment Drawer, ok? Vamos dar um OK aí, beleza? E aqui essa classe também é uma classe bem extensa, então ao invés de a gente digitar tudo, vamos lá para abrir o nosso projeto modelo, vou pegar aqui, ó, meu projeto modelo, vou abrir aqui o pacote Fragment e eu tenho aqui criado, ó, a minha classe Fragment Drawer. Vou abrir ela e eu vou, pessoal, eu vou copiar toda a classe. Reparem que é uma classe bem grande, tá? É uma classe bem extensa, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar desde daqui do nome, public class. Vou selecionar todos. Reparem que é uma classe bem... Por isso que eu não quero ficar digitando. Imagina o tempo que nós iríamos perder ficar digitando tudo isso. Já deixei pronto e quero explicar para vocês o passo a passo. Pronto. Copiei aqui do meu projeto modelo. Vou aqui para o meu projeto da aula. Selecionar tudo aqui. E vou dar um Ctrl V. Aqui novamente, ele já vai apresentar todos os itens que nós precisamos fazer os imports, ok? Deixa tudo selecionado, dá um OK para ele fazer o import de tudo. Beleza. A gente fazendo o import de tudo, ainda assim ele dá alguns erros, certo? Vamos sair, ele vai dar alguns erros aqui, provavelmente é por falta de import, ok? E nós vamos tentar resolver esses erros. O primeiro erro que ele está dando aqui, ó, é da classe Navigation Drawer Adapter, que é justamente a classe que nós acabamos de criar, ó, Navigation Drawer Adapter, que é a classe Adapter que vai controlar os nossos itens.
Quando fica em vermelho assim é por falta de import, tá? Quando escreve lá, não, o símbolo não pôde ser resolvido, o objeto não pôde ser resolvido. Sempre que fica dessa maneira é por falta de import. Então o que nós fazemos? Colocamos o cursor aqui no final, tá? E colocamos, apertamos aí, Ctrl espaço. Ele vai apresentar o item, ó. Esse objeto é a classe Navigation Drawer Adapter do pacote br.com aula menu lateral adapter. Você dá 2 cliques, ele vai fazer o import. Pronto, resolvido o problema. Precisamos fazer a mesma coisa nos outros itens. Aqui está dando erro também na classe NavDrawerItem, que é a primeira classe que nós criamos na aula de hoje, do nosso pacote aí, modelo, NavDrawerItem. Vamos fazer a mesma coisa, de colocar o cursor no final, dar um Ctrl espaço, está lá, NavDrawerItem do pacote br.com aula menu lateral.model. Vamos dar 2 cliques e ele vai fazer o import. Maravilha, já resolveu outra boa parte. Deixa eu fechar isso aqui. Agora ele está dando erro na classe R. Então, vamos importar a classe R do nosso pacote. Então, coloca o cursor no final, é da classe R, Ctrl espaço, e ele vai apresentar as 3 classes R. A classe R do nosso projeto, br.com menu lateral, e as outras classes R do Android. Aqui nós vamos importar sempre o do nosso projeto. Então, o nosso pacote é br.com aula menu lateral, podem dar 2 cliques e vai ser feito o import. 2 cliques, maravilha. Foi feito o import aí, ok? Aqui ele está dando mais um errinho no array. Ele não está encontrando. Deixa eu ver qual que é o erro que ele está apresentando aqui. Essas informações estão na nossa classe, esse getString, array, é da nossa classe string. Deixa eu ver se deixa eu abrir aqui a classe string. Foi. Nós havíamos criado na aula passada, nós havíamos criado a lista aqui, né? A nossa lista de string, que é justamente esses 3 itens aqui. Só que a minha ideia está com um problema, acho que já aconteceu nas outras aulas também, né? Quando eu crio um fragment, ele simplesmente exclui, ele apaga os meus itens aqui, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Vou vir aqui na minha classe fragment meu projeto menu lateral de modelo. Vou abrir aqui pastinha values, string, e aqui eu tenho meus itens do menu lateral. Itens do menu lateral. Se o de vocês deu problema, faço a mesma coisa, tá? Vou copiar aqui, na minha classe strings, dar um Ctrl C, e colar aqui na minha classe strings do nosso projeto. Então aqui são os itens do nosso menu lateral, tá? E repara que é um array de string com o nome NavDrawerItens. E ele tem um nome lá, home, calendário e configurações. Esses itens aqui serão os itens apresentados no nosso menu, ok? Então inserimos aí o nosso item dentro do arquivo strings, tá? Inserimos um array de string com o nome NavDrawerItens e colocamos os itens dentro dele. Vamos voltar para a nossa classe FragmentDrawer. Olha lá, agora o erro foi resolvido, ok? Tem mais um errinho aqui. Deixa eu clicar aqui e ver qual que é. São 2 strings faltando, r.string drawerOpen e r.string drawerClose. Vamos voltar lá, pegar aqui no nosso projeto modelo. Nós temos aqui a nossa classe string, nós temos aqui os itens drawerOpen e drawerClose, só com o nome de open e close. Então, Ctrl C e colar aqui o nosso arquivo strings. Pronto, agora nós temos os 2 itens, drawerOpen e drawerClose. Maravilha, voltamos aqui para o nosso FragmentDrawer, agora sem nenhum erro, agora está tudo certo. Okay? Vamos lá, vamos entender essa classe. Essa classe, pessoal, ela, como eu comentei,
ela é a classe Fragment Drawer que vai controlar o layout aqui do nosso menu lateral. Basicamente ela é isso, ok? Então tá aqui, ó, o nosso layout Fragment Navigation Drawer, que tem um Recycle View, e tem a imagem aqui em cima, que é o layout do nosso menu lateral que essa classe Fragment vai controlar. Então nós temos aqui, ó, primeiro criado lá, o componente Recycle View, que é apresentado, que mostra os itens, os componentes aqui, ó, Action Bar, Drawer Toggle, Drawer Layout, o nosso Navigation Drawer Adapter, que são todos itens que vão controlar aí o nosso Navigation Drawer, o nosso menu lateral, ok? Aqui nós temos uma view, que é o Container View, que é justamente o item que será o item de container que nós vamos colocar os nossos fragments. De acordo com o item que nós selecionarmos aqui no menu, nós vamos colocar aqui, ok? Nós temos aí os títulos, né, que serão apresentados, os títulos no nosso menu, e o nosso Fragment Drawer Listener, que vai controlar cada clique aí do nosso fragment para executar a ação de trocar a tela aqui. Beleza? Então, começa aí criando os métodos construtores, tá? Um construtor vazio, depois um outro método para setar aí o Drawer Listener, né? O Listener nosso que vai ficar ouvindo cada clique para trocar a tela. Aqui nós temos um método estático que ele faz? Ele vai simplesmente preencher o objeto, esse nosso objeto data. Lembra que aqui na nossa classe Navigation Drawer Adapter, nós tínhamos um objeto data que era uma lista de Nav Drawer Item? Então, é nesse método aqui que nós preenchemos esse objeto. E como que ele é preenchido? Vai ser feito um for de acordo com a quantidade de títulos. No caso, a quantidade de títulos é a quantidade de itens que serão apresentados aqui na lista. Ok? Então, de acordo com a quantidade de títulos, vai ser criado aí um novo item do Navigation Drawer, tá? Setado o título nele e adicionado na nossa lista data. Ok? É esse método que preenche o nosso objeto data, que nós passamos depois lá para o adapter. E da onde que vem esses títulos? Ok? Aqui no nosso método onCreate, nós temos a variável títulos, né? Então, a nossa variável título vem da onde? Nós pegamos a getActivity, getResource, getStringArray e nós pegamos lá r.array navDrawerItens, que é justamente o que? Esses itens que nós acabamos de criar aqui, ó, no nosso string array. É o nosso array de string e contém os itens do nosso menu. Então, nossa variável título recebe lá as informações. Reparem que aqui ela foi criada aqui no início, é um array de strings, ok? Ele recebe os itens lá do array de strings, e aqui esse método faz um for, esse método getData, ele faz um for baseado nesses títulos e cria lá, vai preenchendo na lista a quantidade de itens que serão apresentados na nossa lista. Tá? Depois nós temos aqui o nosso método onCreateView, e esse método onCreateView, pessoal, é o método responsável por relacionar essa classe Fragment, tá? Ele é o método que relaciona essa classe Fragment com o layout aqui, ó, o layout Fragment Navigation Drawer. Então esse método onCreateView, ele justamente vai relacionar essa classe Fragment com o layout Fragment Navigation Drawer. Está aqui, ó, Fragment Navigation Drawer. Esse método ele vai fazer essa relação. Da mesma forma que nós fizemos com as activities, lembra que a activity nós relacionávamos a classe Java ao layout? É aqui a mesma coisa feita no método onCreateView. Relacionamos essa classe Java, esse fragment, com o layout Fragment Navigation Drawer. Depois nós temos aqui o método setup, que ele vai trabalhar com os objetos drawer, que vão justamente fazer o quê? Controlar o evento quando abrir, quando o nosso drawer estiver aberto, quando o nosso drawer estiver fechado e quando o nosso drawer estiver em slide, ou seja, ele vai controlar quando o nosso drawer estiver aberto, quando o nosso drawer estiver fechado e quando o nosso drawer estiver no movimento de slide, estiver
fazendo esse movimento aqui, ok? Então, esse setup cuida desses movimentos, aberto, fechado e está em transição. E depois nós temos aqui uma interface, né, para controlar o on-click ou on-long-click de cada item, né, para controlar aí os cliques de cada item. Daqui é simplesmente uma interface criada, que significa que ela terá que ser implementada em outro momento, ok? Ela será implementada depois na classe base. Aqui nós temos um método, nós temos a classe, né? A classe do RecycleView, com vários métodos. Então, o nosso RecycleView, ele está aqui, ó, como se fosse a nossa lista, certo? O nosso RecycleView com as imagens e os textos, os itens, né? Então, essa classe aqui do RecycleView controla todos os itens. Então, o toque, a interceptação do toque de cada item do nosso RecycleView é controlado por essa classe aqui, ó, RecycleTouchListener. Então, repare que ele tem os eventos, lá, evento de touch, evento de interceptação do toque, o TouchListener. Então, tudo que se refere ao clique, que é ao tratamento do RecycleView, essa classe aqui, ó, RecycleTouchListener, que está tratando, né? E ele repara que ele implementa, ó, o onItemTouchListener, que é o clique em cada item do RecycleView. Ok? E por fim aqui, uma outra interface, que é a nossa interface do FragmentDrawerListener. O que vai acontecer? Nós vamos ter que implementar depois na classe base, a cada clique aqui no nosso RecycleView, a cada clique, nós vamos ter aí que trocar, né? Ó, foi um item do drawer selecionado, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E essa coisa vai ser atualizar aqui o layout do nosso fragment. Ok? Então nós criamos aí a classe fragment, que vai controlar o nosso menu lateral. Agora, o que falta a gente fazer? Falta nós configurarmos a nossa activity base. Tá? Falta nós configurarmos a nossa activity base para controlar tudo isso que foi criado. Vocês concordam que nós criamos bastante coisa. Isso daqui é simplesmente uma estrutura, certo? Nós não tem regra de negócio nenhuma aqui, pessoal. Vocês concordam? Nós criamos aí três telas para exemplificar, certo? Para simular. Mas tudo isso aqui que foi criado é simplesmente a estrutura do nosso menu lateral. Então, só a estrutura dele, vocês concordam que foram vários layouts criados, vários pacotes aí com várias classes criadas. Então é uma estrutura grande, né? Mas é uma estrutura bem organizada que funciona muito bem. Então agora nós vamos aí codificar a nossa classe base para controlar tudo isso e deixar nosso projeto pronto executando. Então vamos abrir aqui o nosso projeto modelo. Vou abrir aqui meu projeto modelo. Vou abrir aqui na classe Java o pacote Activity e vou abrir a minha classe base. Beleza, aqui está a nossa classe base. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar tudo aqui, ó, desde Public Class. Vamos selecionar todo o código aí da nossa classe. Selecionando. Pronto. Ctrl C. E vou aqui substituir. Então, Public Class, seleciono tudo. Dou um Ctrl V, substituindo o código. Ele já vai pedir aí, como sempre, né, fazer os imports do Fragment Manager e tal. Vou dar um OK. Ele já vai fazer todos os imports. E ainda vai dar alguns errinhos, como sempre, de alguns itens que nós temos que importar. Então, o primeiro item que a nossa classe base faz? Ela implementa aqui, ó, repare que ela implementa o quê? Um Fragment Drawer, o Fragment Drawer Listener. Lembra que eu vou voltar aqui na classe que nós acabamos de criar, o Fragment Drawer? Lá no final ele criou uma interface aqui, ó, uma interface Fragment Drawer Listener, que tem que ser implementado o quê? On Drawer Item Selected. Então o que nós fizemos? Nós implementamos aqui o Fragment Drawer Listener. E junto com ele, deixa eu procurar aqui, ó, está implementado o método lá, On Drawer Item Selected, ok? Então ele está dando erro aqui na classe Fragment Drawer. É só a gente fazer o import dela. Então colocar cursor na frente, Ctrl espaço, tá lá. Repare que dessa vez apareceu dois, ó, Fragment Drawer e Fragment
Drawer Listener. Nesse caso, nós vamos fazer o import aqui, ó, do fragment, só fragment drawer. Pronto. Resolveu uma parte. Vou deixar aqui. Então já resolveu boa parte dos erros. Vamos continuar descendo. Agora ele está dando erro aqui, ó. Na nossa, não está encontrando o nosso fragment home. Fragment. Então, colocar aqui no final, Ctrl espaço, colocar aqui no final, Ctrl espaço, ele não encontrou. Será que está com nome diferente, nosso fragment? Está aqui, ó, no fragment, o nome dele é... ele está só como home. Então, o que nós fazemos? Eu vou apagar aqui, ó, esse fragment, está só como home, né? Ele ainda vai continuar dando erro. Então, agora eu dou um Ctrl espaço, ele encontrou lá. br.com, aula menu lateral, .fragment. 2 cliques, ele vai fazer esse import. Agora, mesma coisa nos outros. No caso aqui não está só como calendário, só calendário e configurações. Então eu vou apagar aqui, ó. Apagar, dá um Ctrl espaço, Enter, ele faz import. E a mesma coisa nas configurações. Vai dar erro, ó. O nome aqui é só do fragment, só configurações. Ctrl espaço, ele vai apresentar aqui, vou dar um Enter, ele faz o import. Certo? Ele está dando um errinho aqui, vamos ver qual que é o problema. Ó, o problema que ele está apresentando. Ele está falando que é requerido um Android Support, um fragment do pacote V4, certo? E pelo jeito o nosso não está sendo. Deixa eu olhar aqui. Vou abrir aqui o fragment home. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se o nosso fragment é do pacote V4. Por que está dando erro, pessoal? Repare, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo que nós criamos um objeto fragment aqui, tá? Tá aqui, ó, o fragment nulo. E esse fragment, deixa eu ver se ele aparece aqui. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui, ó. Esse fragment, ó, existem dois objetos fragment, o fragment android.app e o fragment do Android Support V4. Aqui, deixa eu subir aqui no import, ó. Está sendo utilizado o que? O fragment suporte V4. Então esse nosso objeto é de suporte V4. E nós criamos os nossos fragments, ó, home, calendário, sem ser desse pacote V4. Então imagine, nós criamos um objeto aqui do suporte V4 e estamos tentando iniciar ele com esse fragment diferente, que é só do Android App. Por isso que está dando erro. O que nós fazemos para resolver esse problema? Nós temos que ir em cada uma das classes, ó, home, calendário e configurações, e fazer, ao invés do fragment utilizar lá só Android App, para ele herdar de Android Support V4. Então vamos fazer isso. Ó. Vou abrir aqui fragment, home, e tá lá. Ó. A minha classe lá, minha classe home, ela herda de fragment. E qual fragment que está sendo utilizado? Isso aqui, ó. Ele tá importando no fragment errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse import. Ó. Vou excluir esse import. Ele vai começar a dar erro aqui, não vai encontrar meu fragment. E eu vou importar novamente. Coloco o cursor no final, Ctrl espaço. Agora ele está apresentando os dois. Ó. Fragment, os dois fragments, um do Android App e outro do suporte. Eu vou dar 2 cliques aqui no suporte. Ó. Aí repare que agora que o import foi feito diferente. O import do fragment vem do suporte V4. Vamos olhar aqui na nossa classe base, se pelo menos para a classe home resolveu. Então base, está lá. Problema resolvido. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para os outros então. Vou abrir aqui o calendário. Está aqui meu calendário, dano de fragment. Vou abrir aqui o import. Tá lá, o fragment está usando o fragment errado, android.app.fragment. Vou excluir, ele vai dar erro aqui no fragment, coloco o cursor no final, Ctrl espaço, e agora eu vou importar de suporte V4. Pronto, ó. Feito. Fazer a mesma coisa para configurações. Configurações está aqui.
fragment, importando o fragment errado, android.app, está errado, vou apagar. Cursor no final aqui do extends, aqui do fragment, Ctrl espaço, importado do pacote Android Support V4. Maravilha. Agora, deixar isso aqui. Agora, esse erro resolveu. Todos os fragments, reparem, todos os fragments corretamente. Ele está dando um erro que ele não está encontrando, ó, o título, ele não está encontrando lá no arquivo string, ele não está encontrando o título home, título calendário e título configurações. O nosso arquivo string, ele não tem um título, ele está com outro nome, está com texto home, texto calendário e texto configurações. Vamos trocar então para utilizar esse daqui. Vou fazer o seguinte, base ao invés de ser título, vamos trocar por texto. Texto home, texto calendário e texto configurações. Maravilha, resolvemos todos os problemas da nossa classe base, ok? Vamos entender então agora a nossa classe base, a nossa activity, que é a activity ali. Repare, pessoal, vou abrir aqui para vocês verem meu arquivo Android Manifest. Reparem, ó, que base é a única activity declarada, porque ela é a única activity do projeto. Só existe uma activity que controla todos os fragments que serão apresentados nela, ok? Para vocês entenderem aí que nós temos uma activity por trás de tudo controlando os fragments que se movimentam ali. Então, o que tem no nosso fragment? Ele tem aí, primeiro, um objeto toolbar, tá? E um objeto fragment drawer. O que são esses componentes? O toolbar está aqui, ó, a nossa parte, esse topo azul, e o nosso menu lateral aqui, que é o nosso fragment drawer, nossa classe do fragment drawer. Okay? São os dois objetos. Aqui no método onCreate, nós setamos aí, ó, o nosso objeto toolbar, fazemos um find view para ele, né, do objeto toolbar, tá? E adicionamos ele na action bar, tal, e deixamos aqui com esse action support set display home, tá? Lembra que eu comentei que o set display home é aquela setinha que aparece. Eu vou até comentar, deixar comentado depois, que ele não, se você quiser comentar, ele não vai fazer tanta diferença, ok? E aqui nós temos o drawer fragment. Tá? O drawer fragment nós estamos simplesmente fazendo aqui, ó, fazendo um relacionamento desse objeto aqui, drawer fragment, com o layout fragment navigation drawer, com a classe que nós acabamos de criar. Então, nós criamos um objeto aqui da classe que controla todo o menu lateral e setamos todas as informações dela. Tá? Fazemos aí, ó, o find view desse objeto, tá? com layout, o objeto de classe lá com layout, e setamos todas as informações para ser apresentado o nosso menu lateral. Okay? E por fim nós apresentamos aqui, ó, chamamos o método displayView passando 0. O que isso faz? Ele apresenta o primeiro fragment ao iniciar o app. Então, quando iniciar o app, nós já vamos fazer o quê? Iniciou o app, como que ele inicia? Ele vai apresentar o quê? Ó? O fragment home. Então, o app ele já vai iniciar dessa maneira. Então, o que significa? Iniciou o app, a primeira tela que será apresentada aqui, o primeiro fragment, será o fragment do primeiro item do nosso menu. Então, por isso que nós passamos 0. Qual que é a ideia? Esse método displayView, ele está um pouco aqui abaixo, ó, o nosso método displayView, ele é o método, pessoal, responsável por fazer essa mudança. Quando eu clicar aqui num item, ele é o método responsável por colocar o fragment aqui. Cliquei no segundo item, ele é o método responsável por fazer essa mudança de fragment. Então, olha como que ele está. É um método que recebe a posição aí do item, então ele recebe a posição que foi selecionado aqui no nosso menu para apresentar aqui o layout. Então o que ele faz? Ele recebe por parâmetro o item selecionado, a posição da lista, tá? Criei um objeto fragment e o título que será apresentado. Então, no caso, foi selecionado lá o
o item 0, o primeiro item, então vai ser apresentado o quê? Vai ser apresentado o fragment home, contexto fragment home. Foi selecionado o segundo item, então vai ser apresentado o layout do calendário. Opa, selecionei o segundo item, então apresenta aqui o calendário. Foi selecionado o terceiro item, opa, então vai apresentar o quê? As configurações. Então, cliquei aqui no terceiro item, é apresentar as configurações. E aqui no final do método está status se o nosso fragment não estiver nulo, né? Nós fazemos a configuração, ó, criamos o Fragment Manager, abrimos uma transação e fazemos o replace lá. Colocamos o nosso fragment, seja ele configurações, calendário ou home, colocamos o nosso fragment aqui no container body. Onde está esse container body, pessoal? O container body é toda essa parte branca aqui, ó, da nossa activity, que recebe o fragment. Então eu vou abrir aqui, ó, project, vou abrir aqui o layout base, ó. O nosso layout base, ele contém aí, cadê? Ele contém aqui o nosso fragment, ó. Nosso fragment container body, que é essa parte branca aqui, ó, que é essa parte branca que vai receber os nossos fragments. Então aqui voltando aqui para minha activity, quando é executado o método display, que sempre vai ser ou inicia a aplicação e foi clicado em um item, nós setamos um fragment e colocamos lá naquele container fragment para ser apresentado. Damos um commit na transação. Nesse momento, ó, então imagine assim, quando eu clico aqui, ó, cliquei em calendário, é executado o display view e ele troca aqui o fragment. Então é esse método display view que é responsável por fazer essa troca, certo? E na action bar nós apresentamos o título aí do que foi selecionado. Está aqui, ó, calendário. Nós colocamos o título do item que foi selecionado. Ok? E aqui, ó, no final nós temos o on drawer item selected, que é o quê? Toda vez que nós clicarmos em um item, o que acontece? Esse método é executado. E o que esse método executa? Deixa eu expandir aqui. Então, toda vez que nós clicarmos em um item do menu, cliquei em um item do menu, vai ser executado o onDrawerSelected. O que o onDrawerSelected faz? Ele pega o item que foi selecionado, tá? Ele pega o item que foi selecionado e joga no display view. Ok? Ele joga no display view, que é esse nosso método. Aqui. Bom, agora eu vou aqui na nosso layout base, corrigir aqui que ele está com um errinho, né? Aqui não é menu lateral, nós estamos setando um fragment, aqui que é o fragment, esse fragment aqui é o nosso menu lateral. O que está errado aqui? Ele não está encontrando, porque ele está no pacote errado. Ó, é br.com aula menu lateral .fragment da aula. Agora está correto. Ok? Bom, pessoal, parece que está tudo correto agora, tudo pronto. Vamos executar aqui o nosso projeto e verificar se ele está funcionando corretamente. Então, feito tudo isso, podem clicar em executar, que agora eu acho que está tudo pronto para a gente executar o nosso projeto do menu lateral. Vamos esperar o Gradle compilar o nosso projeto, executar. Já tem o emulador, meu emulador já está sendo executado, vou utilizar ele mesmo aqui, dar um OK. Vamos aguardar o projeto ser criado nele. Tá lá, abriu o nosso outro projeto, e aí tá, ó, já iniciou com o home, cliquei aqui, tá lá, nosso menu lateral, home, calendário. Se eu clicar aqui em calendário, ele trocou aqui para calendário. Cliquei em configurações, trocou o título, trocou configurações. Se eu clicar aqui e arrastar, aparece lá, ó, o nosso menuzinho, voltei. Aí está, pessoal, está pronto então o nosso projeto do menu lateral. Esse é um projeto realmente bem grande, né, pessoal? Por isso eu deixei aí o nosso
deixei o código fonte para vocês fazerem o download do projeto, que ele é realmente grande. E qual que é a ideia? Vocês não precisam decorar tudo isso, pessoal. A ideia é vocês entenderem o que cada ponto faz e utilizar o modelo que eu deixei para vocês, utilizar ele realmente como modelo para os próximos projetos, tanto quanto a tab bar quanto o menu lateral, tá? Se você utilizar um projeto com poucos itens, utilize a tab. Se o seu projeto tem muitos itens, utilize o menu lateral. Essa tem que ser a diferença, tá? Mas o que é importante? Utilizem o projeto que eu deixei para vocês para fazer download como um projeto de modelo. Então, vai começar um projeto novo, vai criar, você já tem um modelo pronto para utilizar, ok? Essa é a ideia, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Espero que vocês tenham aprendido. Eu acho que foi um conteúdo muito importante essas últimas aulas, tanto a parte de fragments, tab e o menu lateral. Acho que foi muito importante, ok? Porque nós só aprendemos a fazer a estrutura do nosso projeto e a estrutura, pensando em usabilidade, a melhor possível, ok? Então, usem realmente esses dois itens, tanto a tab quanto o menu lateral, que isso vai facilitar bastante a usabilidade do projeto de vocês, ok? Nas próximas aulas, pessoal, eu vou deixar uma configuração aqui para vocês pronta já, tá? Do menuzinho lateral, porque a gente vai começar a trabalhar nossos projetos agora. Nós simplesmente vamos criar aí itens de menu e incluindo nos nossos projetos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais, um grande abraço.